Questão 9. Um elétron é acelerado do repouso por uma diferença potencial V e entra numa região na qual atua um campo magnético, onde ele inicia um movimento ciclotrônico, movendo-se num círculo de raio RE com período TE. Se um próton fosse acelerado do repouso por uma diferença de potencial de mesma magnitude e entrasse na mesma região em que atua o campo magnético, poderíamos afirmar que o seu raio RP e período TP, note a dot, o elétron e o próton penetram no campo magnético com velocidades iguais. Vamos à resolução da questão. Veja, quando lançamos uma partícula eletrizada numa região onde há um campo magnético uniforme, de tal forma que ela foi lançada perpendicularmente à direção do campo, ou seja, formando 90 graus com a direção do campo, ela descreverá um movimento circular uniforme em que a força magnética de Lorentz, atuando sobre ela, exerce a função da resultante centrípeta, ou seja, modificará a direção do vetor velocidade. A força magnética em intensidade é calculada nessas condições fazendo-se o produto do módulo da carga magnética pelo módulo da velocidade da partícula, vezes o módulo do campo magnético, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo, que como é 90 graus, seno 90 igual a 1. Então ficamos com a força magnética dada por QVB, onde Q é o módulo da carga, V o módulo da velocidade e B o módulo do campo magnético. Como a força magnética, nesse caso, é a resultante das forças e ela é centrípeta, podemos então colocar no valor de F mv ao quadrado sobre R, que é a resultante centrípeta. Simplificando os termos, isolando o raio, nós vamos encontrar R igual a mv sobre QB, a famosa Habib mv1 Kib. Ora, agora vamos relacionar o período da partícula com as características da massa da partícula, do campo e com a carga. Veja, como a velocidade da partícula em módulo é constante, lembre-se, trata-se de um movimento circular uniforme descrito pela partícula eletrizada nessas condições, então temos que V igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS, para se completar uma volta completa, é 2πr. O tempo para dar uma volta completa, então, será o período. Isolando-se, teremos que o período é igual a 2πr sobre a velocidade. Substituindo-se em R dessa expressão o raio da partícula mv sobre QB, vamos obter a seguinte expressão: período igual a 2 vezes π vezes m sobre módulo da carga vezes o campo. A famosa tem duas pimentas no meu quibe. Muito bem. Agora vamos lá. As duas partículas, elétron e próton, foram lançadas no campo com a mesma velocidade. Ambas possuem em módulo a mesma carga elétrica, carga do próton igual a carga do elétron. O campo magnético tem intensidade igual para as duas. Bem, então nessas condições, nós vamos observar que o raio descrito pela partícula, da trajetória da partícula em movimento circular, é diretamente proporcional à massa. Como a massa do próton é maior que a massa do elétron, o raio descrito pela partícula, que é o próton, será maior que o raio descrito pela partícula elétron. Da mesma forma, o período torna-se diretamente proporcional à massa da partícula nessas condições. Então, o período do próton será maior que o período do elétron. Então, ao visualizarmos a trajetória das duas partículas, vamos observar que o raio do próton será maior do que o raio do elétron, demorando mais tempo para dar uma volta completa na sua trajetória circular, o que nos remete à alternativa B. E é isso.